Vamos ler Marcos capítulo de número 13, versículo 32 diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. A escola bíblica, por favor, verso 33. É como se um homem partido para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. 35. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos. O que, irmãos? Eu quero pedir que ouçam a releitura do verso 34, porque nós vamos precisar dele na introdução ao nosso assunto. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Que o Senhor abra o nosso entendimento para absorver o que Ele tem para nos falar a partir desse texto. Mais uma vez nós falamos contigo, Pai Celestial, agradecidos pelo privilégio de te conhecermos. Tu te deste a conhecer a nós. Pelo privilégio de nos teres feito teus filhos, tu nos tornaste teus filhos. E agora pelo privilégio de nos permitir estar numa escola bíblica aos teus pés, para ouvir a tua voz e sermos enriquecidos por tua palavra. Dá, Senhor, que possamos absorver o que tu tens de há muito provido para nós nesta noite. Por amor de Jesus, a quem seja a glória, a honra, o domínio e o louvor para todos sempre. Toda a escola bíblica diz. Os irmãos podem tomar o seu assento, por favor. Havendo morado neste país por alguns anos, conhecendo mais ou menos as circunstâncias de vida que envolvem os imigrantes, eu me maravilho do excelente número de pessoas aqui presentes nesta noite de quinta-feira. Quero declarar em nome de Jesus que nenhum irmão, nenhuma irmã perderá por estar aqui. Quero declarar também que todos ganharão, certamente ganharão, em nome de Jesus. No seu roteiro está descrito o tema das nossas ministrações: o obreiro aprovado e a autoridade espiritual. Em seguida está mencionado o texto-chave, que foi o que nós acabamos de ler. Antes que nós observemos o que consta deste roteiro que os irmãos têm em mão, é assim: existe o dia em que nós preparamos o roteiro e enviamos para a igreja, para o pastor, e depois que nós enviamos, Deus continua a trabalhar e a trabalhar. E alguns pensamentos que Ele me deu, depois que mandamos o material, e eu quero repartir com os irmãos nesta noite. Amém, amados? Jesus começou o seu ministério com um grande sermão, e Ele terminou o seu ministério com outro grande sermão. Isto significa que os extremos, as fronteiras do ministério de Jesus foram tornadas sólidas pela ministração de sua palavra. Depois que ele ministrou o grande sermão que está em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, embora ele já houvesse feito alguns milagres antes, descritos em Mateus capítulo 4, mas não há relato em Mateus de nenhum milagre específico de Jesus. Só depois do primeiro sermão, do Sermão da Montanha, é que aparecem os detalhes dos milagres. Isto é muito interessante.
O Evangelho de Mateus abre o Novo Testamento. Ele diz que Jesus convocou os primeiros discípulos. Depois de haver dito que Jesus foi batizado, que Jesus foi tentado, que Jesus esteve na sinagoga, que Jesus anunciou que aquela profecia de Isaías estava começando a se cumprir. E diz Mateus que muitos milagres aconteceram, muitos, mas não menciona com detalhes nenhum. Então entra o sermão da montanha. Depois do sermão da montanha, no capítulo 7, no último versículo, quando diz que as pessoas se maravilhavam do ensino de Jesus, entra o relato dos milagres. O que quer dizer isto? Quer dizer que o Espírito Santo quer que nós acreditemos em milagres. O Espírito Santo quer que nós creiamos no sobrenatural. O Espírito Santo quer que nós demos atenção à necessidade de aumentar a nossa fé, para que, em consequência, recebamos muitas obras de Deus. Porém, o Espírito Santo não quer que isto seja por nós valorizado mais do que a palavra de Deus. Mais do que a palavra. Os milagres, eles não são uma locomotiva para atrair a palavra. É o contrário. A palavra é a locomotiva e puxa atrás de si os carros, os vagões dos milagres. Amém? Porque a palavra cura, a palavra edifica, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra alimenta, a palavra é martelo que esmiuça a penha, a palavra faz tudo. E agora nós temos, no encerramento do ministério de Jesus, outro grande sermão, o sermão profético. No primeiro sermão, Jesus foi didático. No segundo, ele foi escatológico. No primeiro sermão, Jesus fala de coisas que precisam ser feitas aqui na terra. No último sermão, Jesus previne a igreja de que vai sair deste mundo. No primeiro sermão, Jesus diz o que é que as pessoas que se aproximam dele vão receber. No último sermão, ele diz o que vai acontecer no futuro com as pessoas que fizeram a sua vontade. E Marcos registra o sermão profético com muita graça, com muita destreza. Eu quero pedir então, por favor, que voltem a olhar para a Bíblia. Versículo 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Não cabe aqui uma explicação sobre este versículo, agora, não cabe. Mas eu penso que os irmãos e as irmãs sabem que este versículo é no versículo circunstancial. Jesus estava falando como homem, na consciência de que os três atributos da divindade, que são presença, onipotência e onisciência, ele havia deixado aos pés do Pai para poder vir a este mundo. Quando Jesus veio a esta terra, ele não trouxe a onipotência, por isso que ele orava. Ele não trouxe a onipresença, por isso que ele passou 4 dias para chegar em Betânia e atender a Lázaro. Ele não estava de posse da onisciência, por isso que ele disse, nem o Filho. Antes de vir, ele, para poder ser homem, ele deixou esses atributos aos pés do Pai, para podermos entender o que está escrito na Epístola aos Hebreus, fez-se semelhante aos irmãos, e nós não somos nem onipotentes, nem oniscientes e nem onipresentes. Depois da sua ressurreição, na primeira vez que ele subiu, ele entregou o testemunho do seu sacrifício, que era o sangue que ainda estava fresquinho na sua mão. Entregou ao Pai, no Santo dos Santos, no santuário celestial. O Pai, ao receber dele o testemunho de seu sacrifício, então disse, agora eu te devolvo a onipresença, eu te devolvo a onisciência, eu te devolvo a onipotência, o poder de saber, o poder de fazer e o poder de estar. Ele desce, reúne os discípulos e diz assim, é-me dado todo o poder. É-me dado, quer dizer, é-me dado de volta.
eu os tenho outra vez, porque estavam ali somente por um momento, enquanto ele podia morrer. Porque se ele fosse dotado de onipotência aqui na terra, ele não morreria. Ele simplesmente liberaria um gramazinho dessa onipotência e não morreria nunca. Mas ele morreu. Ele era verdadeiramente homem. E é verdadeiramente Deus. Quantos o aplaudem com alegria? Versículo 33 diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Agora nós vamos entrar no tema, no assunto pertinente a esta escola bíblica, a parte que nos toca. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Se desejam anotar, podem fazê-lo. Algumas linhas gerais de pensamento, porque isto não está no texto que os irmãos têm no manual. Primeiro, a autoridade não pertence aos servos, a autoridade pertence ao Senhor. Este é o primeiro pensamento que emana, que brota deste versículo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse a autoridade dos seus servos. Se aquele homem tinha servos, então ele era senhor, ele era o patrão. A autoridade não pertence aos servos, a autoridade pertence ao Senhor. Esta é a primeira ideia. Agora, quando nós levamos isto para o mundo espiritual, isto é no mundo natural. No mundo natural é o patrão que tem autoridade sobre os empregados, é o chefe que tem autoridade sobre os subordinados, é o rei que tem a autoridade sobre os súditos. Alguém está em cima com a autoridade e exerce autoridade para quem está embaixo e fica debaixo dessa autoridade. Esse é o primeiro pensamento. A autoridade não pertence aos servos. Eu tenho ouvido muitas vezes no Brasil, muitas vezes, não poucas, pessoas que estão ministrando a palavra de Deus e dizem: eu decreto a tua cura, eu decreto o teu milagre, eu decreto a tua bênção. Talvez haja um pouquinho de exagero nisto. Servos não decretam, súditos não decretam. Quem decreta é o Senhor. Nós não temos autoridade para decretar a cura, nós temos graça para pedir o milagre da parte de Deus. Então, chegar ao tribuno e dizer: eu decreto a tua cura, é no mínimo, abuso de autoridade. Nós não temos essa autoridade. Essa autoridade pertence ao Senhor. E se eu já posso decretar os milagres em vida dos irmãos, eu estou competindo com Deus. E quando nós pensamos em competir com Deus, nós já não somos nada. Já não éramos nada antes. Agora mesmo que deixamos de ser qualquer coisa. Então, a autoridade pertence ao Senhor. A escola bíblica pode repetir: a autoridade pertence ao Senhor. Este é o primeiro princípio. Agora vem o segundo princípio, estabelecido no texto que Jesus nos oferece hoje. Segundo princípio. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos. Segundo princípio, a autoridade pode ser delegada. Aí sim. Ou seja, ninguém tem autoridade inerente, ninguém tem autoridade própria, ninguém nasceu em autoridade. Os irmãos se lembram daquele versículo do Salmo 51? Davi disse: em autoridade me concebeu minha mãe. Se lembra? Alguém se lembra deste versículo? Se alguém se lembra, diga sim. Só 2 pessoas que se lembram, mas é porque a memória falhou. Não existe este versículo. Davi nunca disse: em autoridade me concebeu minha mãe. Ele disse: em pecado. Em pecado. E o pecado, irmãos, o primeiro efeito do pecado no mundo, o primeiro efeito do pecado no mundo, primeiro de todos, foi a perda de autoridade na vida de Adão. Qual foi o primeiro efeito do pecado, irmãos? A perda de autoridade na vida de Adão. Os irmãos querem, por gentileza, dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 1, por favor?
Gênesis capítulo 1 diz assim, no versículo de número 28. Olhem só. Gênesis capítulo 1, verso 28. Se encontraram, digam bonito, amém. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai. A igreja pode repetir, a escola bíblica pode repetir. Frutificai, multiplicai, enchei. São 5 verbos que Deus pronuncia quando fala com Adão e Eva pela primeira vez. Vamos repetir. Primeiro verbo: frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai e dominai. Os 2 últimos verbos são verbos que exigem autoridade. Para frutificar não precisa autoridade. Para frutificar tem que estar vivo. Precisa de vida, vitalidade. Para multiplicar não precisa de autoridade. Precisa encontrar o método razoável, racional. Para encher a terra não precisa de autoridade. Agora, para sujeitar e dominar. Primeira vez que Deus se encontra com um casal que havia criado e vai ministrar a sua palavra, diz: olha, eu tenho 5 planos para vocês. Aí eu imagino Adão pela primeira vez conferindo. Pode falar. Primeiro, frutifica. Muito bem. Segundo, multiplica. Ok. Terceiro, enche a terra. Quarto, sujeita. Quinto, domina. Deus criou o homem e criou a mulher para possuírem autoridade, porque Deus delegou a autoridade para eles. Mas quando eles pecaram, eles perderam a sua autoridade. Para ilustrar, para que o nosso entendimento assimile ainda muito mais. É mais ou menos o seguinte: Adão e Eva estão caminhando normalmente e ali encontram uma onça. Quando eles vão passando em frente à onça, a onça faz assim. Lá na frente eles encontram um tigre. Quando encontram o tigre faz assim. Lá na frente eles encontram um leão. Quando eles passam em frente ao leão, porque Deus disse: dominai, a autoridade faz com que a pessoa que se defronta com quem tem autoridade tema, respeite. Quando Adão e Eva pecaram, as coisas mudaram. Hoje, há pessoas que sobem na mesa com medo de uma rã. Hoje há pessoas que gritam, que chamam os bombeiros por causa de um rato. Hoje há pessoas que se apavoram por causa de uma barata. Não era assim no princípio. Sabe por que o homem tem medo de barata? Mulher também. Sabe por que os homens têm medo de barata? Sabe por que tem medo de rã? Sabe por que tem medo de gato? Sabe por que tem... É porque a autoridade desapareceu. Os leões respeitavam os homens, o casal, quando possuía autoridade. As pessoas vão nos respeitar, não é pelo que nós dizemos, pelo que nós falamos, pelo que nós apresentamos. É pela autoridade que tem que reinar dentro de nós e que hoje nos é dada pelo Espírito do Senhor. Um crente espiritual, um crente ungido, um crente cheio do Espírito Santo, ele arranja um trabalho e vai para aquele trabalho. Chega lá no primeiro dia, não conhece ninguém. E há uma turma ali que brinca muito, que faz chacota e que zomba de todos. E se souberem que é um crente, então vão dizer o que quiserem. Mas no primeiro dia eles olham assim, o crente não disse nada, não falou nada, mas alguma coisa ficou diferente. Daqui a pouco vem alguém para dizer um gracejo, quando abre a boca não diz. Sabe por quê? A autoridade brilha como o sol. A autoridade refulge. A autoridade é coisa gloriosa. E durante estes dias que nos compete usar, nós vamos estar falando sobre autoridade. Você tem um tipo de autoridade que foi delegada por Deus. Você não pode perdê-la. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ter um profundo respeito para quem tem autoridade, porque a autoridade é dada por quem tem. Este é o segundo ponto que nós encontramos em Marcos, capítulo 13. Primeiro ponto, irmãos, a autoridade pertence a quem? Ao Senhor. Segundo ponto, a autoridade pode ser delegada. Aqui diz: e dê autoridade aos seus servos. O terceiro ponto é muito interessante. Olha aqui. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos,
e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. O terceiro elemento bonito, interessante, notável que nós encontramos aqui é que a autoridade não depende da presença física de quem delegou, depende do caráter de quem recebe. Alô, eu vou repetir. A autoridade não depende da presença física de quem delegou, depende do caráter de quem recebe. Então, diz aqui que aquele senhor partindo deu autoridade ao seu servo, depois voltou, e enquanto ele estava presente, o servo tinha autoridade, enquanto ele estava ausente, os servos tinham que ter autoridade. Jesus não está fisicamente aqui, em nosso meio. Nós não podemos tocá-lo com as mãos. Nós não estamos divisando a pessoa dele com nossos olhos. Entretanto, nós temos um profundo respeito para com a sua autoridade, porque a autoridade não depende da presença física. O Espírito Santo pôs em nós um caráter tão forte que se chama temor. E é por causa do temor que nós temos um grande respeito para com a autoridade de Deus. Amém? Então, quando essas duas coisas se unem, a verdadeira autoridade de Deus e o verdadeiro temor do servo de Deus, então, pronto, a glória de Deus se manifesta porque a autoridade está sendo honrada. Quantos podem dizer amém? O quarto e último pensamento que eu lhes trago deste versículo é o seguinte: é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação. Diz obrigação na sua versão? Obrigação. Muito bem. Obrigação, obra, tarefa. O terceiro pensamento é este: toda a autoridade que Deus dá, Ele dá essa autoridade relacionada com alguma tarefa. Deus não brinca de nos dar autoridade. Deus não solta a autoridade como as pessoas jogam muitas vezes folhas ao vento. Deus não está distribuindo autoridade aleatoriamente. Quando Deus dá autoridade a um dos seus servos, a autoridade é compatível com o tipo de trabalho que a pessoa vai fazer. Certo? Por exemplo, a autoridade de um vigia é uma, de um vigia de banco é uma, a autoridade de um gerente de banco é outra, a autoridade de um diretor de banco é outra. A autoridade é relativa ao tipo de tarefa que a pessoa tem. Então, na igreja é a mesma coisa. Todas as pessoas que exercem alguma atividade na casa do Senhor precisam de receber dele também uma autoridade. Agora, a autoridade tem os escalões. A autoridade de um porteiro é grande. Ele é um porteiro, ele está zelando pela entrada das pessoas na casa de Deus. Ele tem autoridade. Se o indivíduo estiver se portando mal, eu vou chamar o pastor para resolver. Não, ele tem uma autoridade de porteiro. Se duas crianças estão chegando a conflitos fortes dentro da casa de Deus, ninguém vai... Vamos chamar aqui o copastor. Copastor é para isso. Não, copastor não é para isso. A igreja é de diáconos. A igreja tem pessoas... É preciso que cada um reconheça o nível de autoridade. O nível de autoridade é relativamente compatível com o trabalho que a pessoa exerce. A autoridade de um diácono existe, ela é uma. A autoridade de um presbítero existe, ela é outra autoridade, ela está no outro nível. A autoridade do evangelista existe, ela é outra. A autoridade de um pastor é outra, muito diferente. Então, quanto maior for a responsabilidade que a pessoa tiver na casa de Deus, tanto maior será o nível, o grau, a dimensão de autoridade que a pessoa tem. Então, não é uma oração tola. Senhor, dá-me autoridade, dá-me autoridade. Não, mas dá-me autoridade para quê? Se você não faz nada na igreja, não peça autoridade. O que você vai fazer o quê com essa autoridade? Então não peça. Peça trabalho. Deus, me ajuda para eu fazer alguma coisa na tua casa. Me ajuda. Não, eu não quero trabalho, eu quero autoridade. Não, é o contrário. Você tem que pedir trabalho. Agora, quando Deus lhe dá um trabalho, Ele vai lhe dar vai dar uma autoridade de acordo com o seu trabalho. Agora, ninguém fica pensando que Deus primeiro dá autoridade, depois dá o trabalho. Não, primeiro Ele dá o trabalho.
E depois ele vai dar autoridade compatível com aquele trabalho. Onde é que está escrito isso? Mas está aqui, nós estamos lendo. Vamos ver outra vez. Repito após mim, por favor. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra. Ele deu autoridade para todos os servos. Por que ele deu para todos? Porque cada um tinha a sua obra. Agora, você não pode usar a autoridade que Deus deu para outro. Olha, eu aqui sou diácono, mas em nome dos evangelistas da igreja, eu faço... Não, você não pode usar essa autoridade por procuração. Não, Deus lhe dá uma autoridade, você entende o nível da sua autoridade. Olha, agora é o seguinte, durante 14 anos eu fui crente, eu não era nada na igreja, e é uma pena, se uma pessoa diz que passou 14 anos na igreja e não era nada, porque não tinha algum cargo, então ele tem que se entregar a Jesus de novo para ser alguma coisa. Eu estava há 14 anos na igreja, eu não fiz nada mais agora eu sou diácono. Sem respeito, viu? Agora eu sou um pequeno pastor, eu sou um diácono. Não é um pequeno pastor, não. Tem que reconhecer o que é que se faz na igreja, reconhecer o nível de autoridade e usar a autoridade dentro daquele nível. Eu fui militar só por 10 meses, somente. Já era casado, inclusive foi complicado. Mas a verdade é que aprendi muitas coisas naqueles 10 meses de vida militar. E a noção de autoridade na vida militar é muito interessante. A autoridade do soldado existe. O soldado pode prender. Mas a autoridade do cabo é maior do que a do soldado. A autoridade do sargento é maior do que a do cabo. A autoridade do tenente é maior do que a do sargento. A autoridade do capitão é maior do que a do tenente. A autoridade do coronel é maior do que a do tenente. E a autoridade do general é maior do que a do coronel. Deus nos ajude nesta escola bíblica para entendermos duas coisas. Primeira, qual é o nosso trabalho na casa de Deus? Segundo, entender que Deus nos dá autoridade para aquele trabalho que nós estamos fazendo. Quantos podem dizer amém? Bom, agora a introdução. Eu vou pedir que as vozes femininas leiam, por especial gentileza, o que está escrito no seu manual da Escola Bíblica como introdução. 1, 2, 3. Vozes femininas, por favor. Os irmãos, naturalmente, têm lápis, têm caneta, têm algum marcador. Eu quero pedir que marque algumas palavras isoladas dentro desta declaração. Uma sólida compreensão da autoridade espiritual. Sublinhe as palavras juntas. Autoridade espiritual. No sentido geral, toda autoridade vem de Deus, no sentido geral. Mas quando nós começamos a desdobrar o assunto e vamos então investigá-lo com muito carinho, com muito esmero, com muita dedicação, nós descobrimos que há vários tipos de autoridade. Nem toda autoridade é autoridade espiritual. Nós veremos na continuação desse estudo as diferentes classes de autoridade. Mas estamos dizendo que o que a igreja mais precisa compreender é a autoridade espiritual. Uma sólida compreensão da autoridade espiritual. Existe autoridade militar. O ministro da Fazenda de um país é uma grande autoridade. Ela é uma autoridade em assuntos financeiros, em assuntos de economia. Agora, o presidente é uma autoridade maior. Ele é uma autoridade em todos os assuntos que diz respeito à vida do país. Mas o presidente não é uma autoridade em assuntos espirituais. É bom reconhecer que a autoridade tem suas diferentes nuances. Então, autoridade espiritual. E sobre isto, muito provavelmente, o dia que estaremos falando mais forte vai ser... Muito bem, vamos começar hoje. A autoridade espiritual, ela é fundamental para consolidar a nossa fé. Sublinhe, por favor, nossa fé. Os irmãos sabiam que a fé é inseparável da autoridade? Os irmãos sabiam que muitas pessoas não têm fé em Deus por falta de reconhecimento da autoridade de Deus? Sabiam? Será que, se você disser assim, pastor, nunca me falaram isso, então você vai ver, você está
entendendo quão importante é uma escola bíblica. Fé e autoridade andam juntos. Para que nós tenhamos uma fé robusta, nós precisamos ter uma compreensão da autoridade de Deus. Todos entendem? Ou alguém queria uma explicação ainda um pouco mais detalhada? Todo mundo entendeu? Como que a fé é ligada à autoridade? Entendeu mesmo? Se não entendeu, de pastor, não entendi bem. Entenderam? Então vou pedir que qualquer um dê uma explicação em seguida. Como é que a fé se relaciona com a autoridade? Muito bem. Você tem um filho. Esse filho tem 4 anos. Este filho está enfermo. Pela Bíblia Sagrada, você sabe que Jesus cura. Pelos testemunhos que você tem ouvido na igreja, você sabe que Jesus cura. Você sabe que Jesus cura. Mas você não alcançou fé suficiente para que Jesus cure o seu filho. Porque há pessoas que creem que Jesus cura o filho de todo mundo, mas não cura o seu. Há pessoas que têm fé para crer que Jesus faz qualquer milagre, desde que não seja perto dele. Jesus está fazendo muito milagre por aí, quando chega. Há pessoas que creem, mas creem com restrições. Sabe por quê? Por falta de compreensão da autoridade. Sabe por que é que uma pessoa crê no milagre de cura divina? Especificamente, uma criança de 4 anos está enferma. A enfermidade é bronquite. Bronquite é uma doença complicada. É difícil. Bronquite. Muito bem. Para que eu creia que Jesus pode curar o meu filho de bronquite, se é o meu caso, eu não apenas tenho que crer na Bíblia, eu não apenas tenho que arquivar na minha mente testemunhos de cura, mas eu tenho que ter uma compreensão de que bronquite está debaixo da autoridade de Jesus. É aí que a fé tem que funcionar. Você tem que compreender. Sabe por que é que eu creio que Jesus cura alguém? Porque nós podemos ser enganados pelo inimigo. Desculpe, não vale esta palavra aqui. Mais atenção do que isto não existe. É hábito que a gente tem de dizer, né? Presta atenção, presta atenção. A gente aprende isso com uns irmãos de outro país. Listen to me, listen to me. O cidadão está ouvindo, ele está falando, listen to you. Eu estou ouvindo, eu estou listening to you. Ok. Há pessoas que pensam que Jesus cura porque sua fé é muito importante. É pouco, irmãos. Nós podemos ficar vaidosos. A gente pode ficar vaidoso no assunto bom. A gente pode pecar no assunto puro. O cidadão de tanto orar e Jesus responder, ele já está pensando que Jesus cura, não é por causa do poder que ele tem, é por causa da tua fé. Você pode ter a maior fé que o mundo possa ver, mas sua fé não é maior do que o poder de Deus. Você só tem fé em Deus porque você sabe que o poder dele existe. Quantos dizem amém? Então é indispensável que nós compreendamos isto. A fé precisa fundamentar-se nesta verdade. Jesus chega a Betânia. Lázaro está na sepultura há 4 dias. Mas Jesus sabe que o Pai tem autoridade sobre a morte. E quando Jesus chega ao túmulo, Jesus não discute com a morte. Ei, morte, sai daí, ordinário. Não. Jesus recebe do Pai a autoridade sobre a morte. E ao invés de Jesus falar com a morte para sair dali, Jesus fala com o defunto e diz: Lázaro, para de ser morto, sobe aqui, vem aqui, autoridade. Quanto maior for a compreensão que você tem da autoridade de Deus, maior será a fé que você vai ter no que Ele vai fazer. Nós achamos que Deus tem autoridade para curar de uma febre, mas Ele não tem autoridade para curar de AIDS. Então a gente ora com facilidade por um cidadão que está com uma dor de cabeça, mas mantém o aidético aqui. Irmão, olha, é a tua vez, olha aí, Jesus está dando essa oportunidade. Ele está correndo fora, ele está escapulindo. Porque você acha que Deus não tem autoridade? Meu irmão e minha irmã, não há nenhuma coisa neste mundo que não esteja debaixo da autoridade de Deus. A tua fé vai aumentar porque tu vais crescer no conhecimento da autoridade de Deus. Levante, por favor. É só se você quiser. Levante, por favor, se você quiser. Levante, por favor, sua mão direita e diga: Deus tem pouca autoridade. Se você disser isso, você vai crer pouco. Se você disser Deus tem muita autoridade,
você não vai ver muitas coisas, porque Deus só tem muito. Agora, se você disser, Deus tem toda a autoridade, qualquer coisa vai acontecer no seu ministério. Esta noite, Deus multiplica na nossa vida a convicção de que tu tens toda a autoridade. Jesus disse, é me dada toda a autoridade. Oh, irmãos, você diz, pastor, ore por mim. Pastor, os demônios estão me perturbando. Meu irmão, quando você estiver atormentado por demônios, não se aflija pensando na desgraça que os demônios podem fazer. Lembre-se que acima de todos os demônios há um Deus de autoridade. Aleluia, aleluia. E eu declaro nesta noite, sob a unção do Espírito de Deus, que essa compreensão da autoridade está se fixando na nossa mente. Está se fixando na nossa mente. Deus não vai fazer milagre porque eu oro. Porque se eu não orar, Ele pode fazer também. Deus não vai fazer milagre porque eu creio. Porque se eu não creio, eu creio. Deus vai fazer milagre porque Ele tem autoridade. Vamos levar o assunto para a sua verdade original. Deus vai fazer milagre é porque Ele pode. É porque Ele pode. É porque Ele pode. É porque Ele tem autoridade. Agora a minha fé só é perfeita se eu crer na autoridade dEle. Sabe quem foi que me ensinou isto? Sabe quem foi que lhe ensinou isto? Sabe quem foi que nos ensinou isto? Foi um incrédulo. Que é isso, pastor? Heresia na escola bíblica? Não. Foi o incrédulo que ensinou isto. Um capitão do exército romano. Ele disse para Jesus, o meu criado jaz em casa paralítico e hoje está violentamente atormentado. Jesus olha para ele e diz assim, eu irei à tua casa e vou dar saúde ao teu doente. Quando Jesus falou, irmãos, o capitão, ele viu a autoridade e disse, isso aqui, eu sou um capitão, mas esse cidadão é um general. Ele estava falando, quer saber uma coisa? Eu sou um capitão, mas ele é um marechal. Ele disse, olha, quer saber uma coisa? Mestre, precisa da minha casa. Não precisa na minha casa. Eu já descobri o seu segredo. Eu já descobri o seu segredo. O seu segredo, sabe por quê? Eu sou um capitão. Eu tenho 100 soldados da legião romana sob meu governo. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. Agora eu sou só um capitão. O Senhor é o grande general do universo. O Senhor é o grande marechal da eternidade. Posso lhe fazer o pedido? Pode fazer. Diga uma palavra só, daqui, e ela vai chegar na minha casa e o meu criado sarará. Isso, aplauda o mestre querido. Agora me diga uma coisa, aquele homem teve ou não teve compreensão da autoridade de Jesus? Sim ou não? Então declaremos, aquele homem alcançou uma profunda compreensão da autoridade de Jesus. Sabe como é que Jesus chamou essa profunda compreensão da autoridade dele? Sabe como foi que ele chamou? Jesus disse assim, João, Pedro, Tiago, André, Felipe, nem mesmo Israel encontrei tanta compreensão de autoridade. Foi? Não. Nem mesmo Israel encontrei tanta. A fé só é legítima quando está ligada à compreensão da autoridade de Deus. Foi Jesus que chamou a compreensão da autoridade de fé. Quando tu e eu compreendemos mais a autoridade de Deus, mais coisas tu e eu vamos fazer. Quando tu e eu compreendemos em dimensão mais profunda quão poderoso é Deus, mais coisas Deus fará pelo seu poder. Uma sólida compreensão da autoridade espiritual. Você sublinhou a autoridade espiritual. É fundamental para consolidar a nossa fé. Você sublinhou nossa fé. E agora, e manter estável a atuação da igreja. Por favor, sublinhe a palavra estável. Olhe para a minha mão, por favor, agora só, mais tarde, só no vídeo. No áudio ninguém vai entender o que eu estou fazendo. Ok, você pode... É só se quiser. Você pode repetir o meu gesto, por favor? Há igrejas que são assim. Há igrejas que são assim. Há igrejas que são assim. Igrejas, na verdade eu estou falando de crentes. Há crentes que são assim. Isso aqui é falta de estabilidade.
Há crentes que querem ver, ó Deus, me leva, me leva, me leva, me leva. Ô glória, ô glória, ô glória. Você não pode subir assim, porque você pode despencar. Você não pode ir assim, porque você está descendo. Nós precisamos de estabilidade. O que é estabilidade? É não ondular. O que é estabilidade? É não estar inclinado demais. O que é estabilidade? É alcançar um nível de crescimento que não nos canse e nem nos faça esmorecer. Você não pode correr tanto na vida espiritual a ponto de lhe estressar. Você não pode ir tão devagar que passe todo mundo na sua frente. Então você precisa de estabilidade espiritual. Em nome de Jesus, este ano eu orarei mais do que todo mundo da igreja. Você é uma tolice. Você está orando para competir? Você quer ganhar o campeonato de oração? Não tem. Eu estou na Fórmula O. Que é isso, irmão? Fórmula O. É fórmula de oração. Não, mas eu sou americano. Então é a Fórmula P, Fórmula Prayer. Não. Você não ora para orar mais do que os outros. Você ora estavelmente. Você ora equilibradamente. A Bíblia diz orar sem cessar. Isso não quer dizer que você vai ficar ajoelhado. A Bíblia não diz orar e ajoelhado sem cessar. Orar sem cessar é você viver numa íntima comunhão com o Senhor. Se você está em sua casa e ajoelhado, você ora e faz uma longa oração de palavras. Se você está ao volante, você não vai nem fechar o olho. Você vai dizer, Senhor, tu estás comigo. Tu estás comigo aqui. E você está orando sem cessar. Orar sem cessar é acreditar que Deus está tão perto de nós, que se eu estou falando com Ele assim como eu estou falando com o irmão, eu estou orando e Ele está me ouvindo e a autoridade dele vai ser executada. Amém, amados? Eu quero lhes pedir a gentileza de escrever em 3 palavras. Eu não vou lhes dar muito trabalho assim, mas eu quero pedir que escrevam 3 palavras. Eu vou falar as letras e não estou achando que os irmãos não sabem escrever, mas é porque são de outro idioma. A-U-C. A-U-C. T. T de temor. T-O-R. Aí até agora está o quê? Auctor, mas não é isso não. Depois do R, I-T-A-S. I-T, novamente T de temor. T de tábua. A-S. Que palavra foi que deu? Autoritas, não é? Muito bem. Agora escreva aí embaixo a segunda palavra, por gentileza. Essa não precisa dizer as letras. Potestas. É isso mesmo. Potestas. Essas palavras que o irmão está escrevendo, que a irmã está anotando, são palavras latinas. Muito bem. Primeira palavra, autoritas. Segunda palavra, potestus. Potestas. Escreva a terceira palavra, por favor. Imperium. Imperium. Termina com U-M. Não é império com óculos. Normal, porque não é português. Imperium. Muito bem. Estas 3 palavras são palavras originadas do Império Romano. E são as 3 palavras que hoje se traduzem por autoridade. Cada uma delas quer dizer uma coisa. No tempo em que o Império Romano era o maior império do mundo, e isso inclusive está na profecia de Daniel, ele desenvolveu muito o conceito de autoridade. Então havia a autoridade do Senado, havia a autoridade dos juízes e havia a autoridade do imperador. Vamos ver se gravaram. Primeiro havia a autoridade do Senado, havia a autoridade dos juízes e havia a autoridade do imperador. Cada uma era uma autoridade diferente. A autoridade do imperador era maior. Império era a autoridade maior porque ele era a figura mais importante em Roma. A autoridade dos juízes era muito forte, porque eles tinham o direito de julgar, eles podiam mandar matar uma pessoa. A autoridade do Senado era muito grande, porque eles podiam fazer as leis. Então, o Senado fazia as leis, os juízes executavam as leis, e o imperador comandava o império, comandava a nação. Essa é uma noção humana de autoridade. Mas nós
brasileiros, os portugueses também, os espanhóis também, muitos povos herdaram muito do direito romano, e ainda hoje existe no mundo. Por isso que nós temos, por exemplo, no Brasil, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Um é autoritas, outro é imperium, outro é potestas. Mas o que nós estamos falando aqui nesta escola bíblica, fundamentalmente, não é disto. Não é do poder do Senado, não é do poder do imperador, nem do poder dos juízes. É do poder de Deus. Então, esses três poderes, que essas palavras que os irmãos anotaram aí definem, são poderes humanos. Digam comigo, poder humano, autoridade humana. Agora, para o outro lado, poder espiritual, autoridade espiritual. Pode ser que alguns irmãos desejem fazer um estudo mais profundo, posteriormente, sobre a autoridade. E é muito interessante. Se em algum lugar eu encontrar uma dessas palavras, potestas, autoritas ou imperium, o irmão vai ver que é exatamente autoridade. Vamos dar uma olhadinha no nosso manual, por favor. Eu quero pedir que as vozes masculinas leiam o tópico de número 1. 1, 2, 3. Olha só, os homens têm tão poucos assim. Mostrem a sua força, porque logo depois essas irmãs vão entrar, hein? Tópico número 1. Tópico número 1, os irmãos. Existem 6 diferentes. Isso aqui não é um estudo exaustivo sobre autoridade, mas é o fundamental, é o básico, o elementar. 6 diferentes tipos de autoridade. Vamos agora definir. Vamos alternar. As irmãs começam e cada um diz uma autoridade. Começando pelas irmãs. Letra A. Letra B. Letra C. Não, as irmãs dizem uma e os irmãos dizem outra e vai alternando, tá bom? Fica bonitinho. Letra A, começando pelas irmãs. Letra A, divina. Letra B. Letra C. Letra D. Letra E. Letra F. Tudo que existir no mundo, irmãos, tudo que existir no mundo em matéria de autoridade vai provavelmente se encaixar, se enquadrar, se inserir no contexto de uma dessas aqui mencionadas. Em primeiro lugar, existe a autoridade divina. Isso aqui não é primeiro por acaso. É porque, na verdade, a primeira autoridade do universo é a autoridade de Deus. Quando não havia nada criado, Deus já existia. E sempre Deus teve autoridade. Quantos dão glória ao nome dele? O que quer dizer a autoridade divina? Toda a escola bíblica leia depois da letra A. Eu falo a palavra divina, os irmãos completam a sentença. Autoridade divina significa o quê? Eu quero esta noite, em nome de Jesus, fazer uma grande, uma importante declaração. O diabo não compete com Deus em matéria de autoridade. Toda autoridade que Satanás disser que tem, ou provar que tem, ou induzir alguém que tem, toda autoridade do diabo está debaixo da autoridade de Deus. Eu quero estimular você esta noite a não ser enganado pelas mentiras que os demônios espalham, de que o diabo tem tanta autoridade que Deus é mentira. O diabo queria matar Jó e Deus não pode matar. Pode tocar nele, mas não pode tocar na vida dele. Por quê? A autoridade final é de Deus. Ei, aleluia! Ei, aleluia! Dá glória a Deus mesmo. E não pense que algum dia vai acontecer alguma época no mundo, na história, em que Deus perca a sua autoridade. Deus nunca perdeu a sua autoridade e jamais perderá. Glória para ele agora. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 93. É a hora exata de ler um versículo aqui, por bondade. A gente não pode deixar passar nunca. Pastor Fernando, o senhor pode ler para nós aí, por favor? Salmo 93, por bondade. Vejam um aspecto da autoridade de Deus. Salmo 93, verso 1. Eu agradeceria que o senhor fizesse essa leitura e nós vamos guardar este versículo. É simplesmente extraordinário, extraordinário, extraordinário. Vamos repetir. Reina o Senhor. Adiante. Revestiu-se de majestade. Adiante.
Esse poder o senhor já sabe que é autoridade, né? De poder se revestiu o Senhor. Número 4. De quê? E se cingiu. E se cingiu. Ok, é claro que é do mesmo poder. Adiante. Firmou o mundo que não vacila. O que quer dizer isto? Aqui é a expressão maior da autoridade de Deus. Guarda este versículo. Os irmãos já leram em algum lugar na Bíblia que o diabo reina? Já leram? E como é que às vezes a gente fica amolecido, com medo do que ele possa fazer, pensando que o universo está governado por 2 reis? É um privilégio para mim nesta noite, desde esta tribuna, proclamar isto com muita alegria. O universo não está debaixo do comando de 2 reis, Deus e o diabo. Tem gente que quando fala, dá a impressão para o público que existe 2 seres governando o mundo, Deus e o diabo. Existem 2 grandes forças operando no mundo, Deus e o diabo. Mas não existem 2 autoridades no controle do mundo, não. Só existe uma. Deus reina. O Senhor reina. Vestiu-se ou revestiu-se de majestade. E a autoridade lhe pertence. Isto é imprescindível. Não adianta ficar continuando a falar sobre autoridade espiritual se esse princípio não é por nós lembrar. Mamãe, se a senhora puder ler um texto, por favor. Eu queria pedir à senhora especial gentileza de ler agora para nós o Salmo de número 97. Salmo 97. O Salmo 97 é outro salmo que descreve a autoridade de Deus. A autoridade dos homens é secular, ou seja, é temporal, é finita. A autoridade de Deus é uma autoridade eterna. Salmo 97. Versículo 1, por favor. Como? Mais uma vez. Todas as irmãs? Somente os irmãos? Toda a escola bíblica? O Senhor reina. Agora escute aqui. Você lê este versículo e parece que não existe motivo. Parece que não existe motivo para o salmista dizer o que ele vai dizer em seguida. O que ele diz em seguida? Parece que não existe. Peraí, o Senhor reina. Tudo bem, regozije-se a terra. Aí você pergunta, o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem a terra se regozijar com o Senhor reina? Você pode entender isto agora? Uma escola bíblica é o melhor lugar que existe para que Deus fale estas coisas para o seu povo. Sabe por quê? Depois que a Bíblia diz o Senhor reina, ela diz, regozije-se a terra, é para que a terra nunca fique com medo, com a impressão, com o temor, com o pavor de que o diabo também reina. Terra, alegra-te, é só o Senhor que reina. Pode ficar alegre, quem reina não é o diabo. Agora, a Bíblia, em algum lugar da Bíblia está escrito que Deus é o rei? Sim ou não? Sim. Em algum lugar da Bíblia está escrito que Jesus é rei? Sim ou não? Sim. Em algum lugar da Bíblia está escrito que o diabo é rei? Preste bem atenção a esta pergunta. Em algum lugar da Bíblia está escrito que o diabo é rei? Não. Em um lugar da Bíblia, mais precisamente na Epístola aos Hebreus, diz assim: aquele que tinha o império da morte. Vamos falar juntos? Aquele que tinha o império da morte. A maior proximidade que existe de uma revelação de que o diabo seja rei, a maior é esta aqui, e ela está muito longe. Primeiro, o verbo está no passado, aquele que tinha. Se alguma vez o diabo tinha um império na mão dele, já não existe mais. Agora, que império é? Da morte. Quem é que tem o império da vida? Quem é maior, é a vida ou a morte? Grande vantagem, o diabo tem o império da morte. Se a vida que supera a morte está no comando de Deus. Ei, aleluia. Pastor Josias, é impressionante. Como é que tem crentes que ficam, meu Deus, não sei. E se o diabo? E se o diabo? Tem gente que fala tanto nele. Irmão, não dê cartaz a Satanás falando demais do nome dele, não. A sua fé aumenta quando aumenta a sua compreensão da autoridade de Deus. Vamos para Mateus capítulo de número 6.
E vamos pôr esses textos aí. Estão pondo? Vamos acrescentando na sua apostila, viu? Se a apostila fosse só para ser lida, não precisava nem ter escola bíblica. Cada um fazia na sua casa. Mas é, muito bem. Vamos para Mateus capítulo 6. Por gentileza, eu vou pedir aos meus amados irmãos que preparem seu lápis, seu marcador, sua caneta, para marcar este versículo na Bíblia. Ele é muito conhecido, mas eu não sei se está marcado na Bíblia. O senhor está pronto, amado? O senhor pode ler para nós, por favor? Mateus capítulo 6, versículo de número 13, por favor. Muito bem, isso aqui nós vamos deixar por hora. E não nos induz a tentação. Maravilha, mas não vamos falar disso. O que mais? Mas livra-nos do mal. Maravilha, maravilha. Mas não vamos falar agora. Agora vamos falar no que segue. O senhor pode repetir a leitura gritando nesse teu? O senhor grita mesmo, que aqui, graças a Deus, não tem perigo aqui de vizinhança. Vamos lá. Porque, e dá um grito aí, porque teu. Não, o negócio é o teu. Não sai do teu, não. Porque isso, de novo, amado. Toda a escola bíblica, porque irmãos, isso aqui, só um minutinho, amado. Isso aqui é do Pai Nosso. Todo mundo conhece isso, mas isso aqui é bonito demais. Eu prometo em nome de Jesus que você vai pegar uma pérola aí. Eu prometo em nome de Jesus que você vai pegar uma pérola aí. Tem uma pérola escondida. Pega essa pérola, porque teu. Quando Jesus fala com Deus e diz assim, teu é isto, Jesus está dizendo, é só teu. Quando Jesus diz para Deus que Deus tem alguma coisa, e essa conversa entre o filho e o pai, ele está dizendo que isso é dele, mas é só dele. Agora, ele está ensinando os discípulos a orar e dizer, a pregar eu não ensino, mas a orar eu ensino. E quando vocês oram, vocês dizem, por quê? Por quê? Porque teu. E aí Jesus vai desvendar um mistério. Jesus vai levantar o véu e vai dizer assim, atenção, povo da terra. Vocês nunca ouviram falar no que eu vou falar agora. Existem 3 coisas que são privativas de meu Pai. Só pertencem a Ele. E vocês vão ficar orando. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E durante 3 anos e meio, os discípulos não oravam, só oravam isto. Os discípulos só oravam, só faziam esta oração. 3 anos e meio. Depois do dia de Pentecostes, aí cada um ora como sinta, porque o Espírito Santo nos ensina. Porém, durante 3 anos e meio, toda vez, porque teu é o reino, porque teu é o reino. Porque, sabe o que era? Era para saturar a memória deles, a mente deles, de que Deus possui 3 coisas. Primeira, teu é o, todo mundo diga reino. Segundo é o, terceiro. Agora, diga comigo, poder é autoridade. Se for possível, se for, ponham o seu material nas cadeiras, porque nós vamos precisar das 2 mãos. Muito obrigado, querido. Precisar das 2 mãos. Agora, olha aqui a pérola que você vai guardar. Isso é uma escola bíblica. Você está feliz de estar aqui? Ok. Primeiro que diz lá, teu é o... Primeiro é o... Ah, isso, muito bem. Ok, põe o reino aqui na sua mão. Eu não sei se cabe, né? Põe aí e fecha a mão. O que tem na sua mão? Ok. Agora põe a terceira coisa. O que é? A terceira. A glória. Põe a glória na sua mão. Vai esquentar, viu? Fecha a mão. Agora nós vamos fazer o balanceamento. O que tem aqui na mão? Reino. Fale. Reino, 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 reino. Glória, 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 glória. O que é que Deus tem nesta extremidade do universo? Reino. O que é que Deus tem na outra extremidade do universo? Glória. O que é que Ele tem no meio para sustentar o reino e a glória? O que é poder? É a autoridade de Deus que mantém o seu reino e a sua glória. Irmãos, quando os irmãos se encontrarem a Bíblia falando em 3 coisas, presta atenção qual é a coisa que vem no meio. Quando a Bíblia falar em 3 elementos assim juntos, presta atenção a que vem no meio. Porque a que vem no meio é que sustenta as 2 da extremidade. Vocês querem ver outro exemplo para provar que isso em hermenêutica
é válido. O outro exemplo, Paulo disse assim: agora permanecem a fé e a última, e a caridade. A maior delas é a caridade. Ok, agora quem é que está no meio sustentando? A esperança. Sabe quem é que sustenta a tua fé? É a tua esperança. A Bíblia nunca diz alegra-te na fé, mas diz assim: alegrai-vos na esperança. O que está no meio é que sustenta os dois extremos. Agora ele está dizendo: teu é o reino, o Senhor reina. Tu é a glória, o Deus da glória. Mas quem é que está mantendo o equilíbrio do reino e da glória e a autoridade? Agora, por que o diabo nunca destruirá o reino de Deus? Porque ele é mantido por sua autoridade. Porque o diabo nunca apagará o fogo da glória de Deus, porque ele é mantido aceso pela autoridade do Senhor. Então diga uma vez mais comigo: a autoridade mantém o equilíbrio. O reino. Agora sabe o que acontece? Há muitos crentes que dizem: Deus, venha o teu reino, venha o teu reino. Sabe por que muitos crentes oram, venha o teu reino? É porque eles querem ser príncipes. E eu disse: Senhor, manda a tua glória. Sabe o que eles querem que Deus mande a glória? Para eles brilharem. Mas agora tem que dizer assim: manda também autoridade, que é para a gente abaixar a cabeça e ficar lá. Quando diz reino, você se anima. Quando diz glória, você se entusiasma. Quando diz autoridade, você se humilha na presença de Deus. Amém, amados? Ok, autoridade divina. Deus é a origem de toda autoridade no universo. Letra B, vozes femininas. Autoridade humana. Agora seria a hora de anotar aquele versículo que eu dei naquele momento, né? Gênesis capítulo 1, versículo 28, cai muito bem aqui. Eu não sei onde foi que os irmãos anotaram. O terceiro nível de autoridade secular. Os irmãos desdobrem o texto. Secular. Na sociedade humana. Quem aqui é pai? Diga eu. Você tem ou não tem autoridade sobre seu filho? Tem. Pelo menos tem que ter. Pelo menos é para ter, não é? Muito bem. Isso é autoridade secular. Agora, autoridade religiosa, qual é? Irmãs, por favor. Hoje, a autoridade que está na igreja, nós não chamamos hoje de autoridade religiosa. Nós chamamos de autoridade eclesiástica, de eclésia, por causa da igreja. Muito bem. Autoridade eclesiástica, vozes masculinas. Aos líderes da igreja do Senhor. Só se deve reconhecer como autoridade quem tem autoridade. Parece ser uma bobagem que você acabou de ouvir, mas se você pensa bem, não é uma bobagem. Só se deve reconhecer como autoridade quem tem autoridade. A palavra autoridade, no princípio, referia-se somente a esta capacidade espiritual, interior, que alguém tem quando recebe. Mas hoje, a gente chama de autoridade a própria pessoa. Olha, cuidado, lá vem uma autoridade. A gente não diz assim. Lá vem uma autoridade. Fulano é uma autoridade. E hoje, esta palavra está quase perdendo a sua grandeza e a sua beleza. Sabe? Fulano é autoridade, viu? Autoridade em maconha. Então, tem umas coisas tão esquisitas no mundo, não é verdade? Grande autoridade essa que eu falei agora, né? Então é preciso que nós não percamos o valor das palavras. Quando uma pessoa recebe autoridade, e exerce essa autoridade com sabedoria e justiça, essa pessoa não somente tem autoridade, ela é uma autoridade. Duas pessoas entenderam, né? Que disseram amém, né? Os outros disseram amém para dentro, não foi? Quando uma pessoa exerce autoridade, recebe de Deus a autoridade e exerce com sabedoria e justiça, não somente essa pessoa recebeu a autoridade, ela própria é uma autoridade.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que não há autoridade, e pode chamar tanto de autoridade quanto de potestade, que não venha de Deus. O último tipo de autoridade que está aqui é a autoridade chamada espiritual. Toda a escola bíblica pode desenvolver. Muito bem, então vamos fazer a diferença. Vamos citar 2 fatos aqui. Uma pessoa quer casar, um jovem quer casar, e ele simpatiza com uma certa jovem da igreja. Está certo este jovem procurar o pastor para ouvir a sua opinião? Pastor, eu estou gostando de fulana, ela é daqui da igreja, o senhor conhece. O que é que o senhor me diz? Eu queria ouvir a sua palavra. Está certo ou está errado? Está certo. Quem mais erra é quem não faz isto. Porque nós, pastores, temos experiências muito dramáticas. Acontece o seguinte: na hora de escolher a pessoa para casar, o cidadão não consulta, não pede uma opinião ao pastor, não pede oração, não pede nada. Aí faz o casamento, depois não deu certo. Pastor, ore por mim, que não deu certo. Eu queria que os irmãos compreendessem uma coisa muito especial. Ninguém precisa elevar o pastor acima da posição em que ele está, mas é um perigo muito grande rebaixá-lo da sua posição de autoridade. Muitas vezes, Deus abençoa sobremaneira alguém por causa da maneira que este alguém considerou a autoridade de seu líder. Nesses anos de vida e de ministério, eu não tenho conhecido uma só pessoa, eu não conheço nem uma, que tenha desprezado, que tenha zombado, que tenha rejeitado a autoridade espiritual de um líder na casa de Deus e tenha se dado bem. Eu vou dizer mais: o sucesso de uma igreja se relaciona muito com o comportamento dessa igreja para com a autoridade de seu líder, de seu pastor. É por isso que quando nós pastores estamos reunidos, só nós pastores, nós temos que dizer palavras fortes um para o outro, por causa do nosso caráter. Nós temos que ter caráter, nós temos que ter transparência no que nós fazemos, nós temos que zelar muito pelo nosso ministério, por causa da autoridade que existe. Eu vou citar 2 casos da Bíblia. De que morreu Jezabel? Não entendi. Dengue? Comida de bichos. Jezabel morreu comida de bichos. O foi que aconteceu com aquela mulher de Sunem, aquela mulher grave de Sunem, onde passava sempre o profeta? O que aconteceu com ela? O marido dela era muito idoso, não podia mais gerar filhos. Foi o que aconteceu com ela? Ganhou um filho. Qual é a diferença entre Jezabel e a mulher de Sunem? Qual foi a coisa mais bonita que a mulher fez? E qual foi a coisa pior que Jezabel fez? Não esqueçam isto. Eu estou falando isto porque é o nosso assunto. Você sabe qual foi o pior pecado de Jezabel? Foi ameaçar um profeta de morte. Diga para esse homem que dentro de 24 horas ele vai morrer. Na hora que Jezabel assinou a sentença de morte de Elias, ela não sabia, ela estava assinando a sua própria autoridade espiritual. Agora, o outro lado da questão: a mulher disse para o seu marido, esse homem que passa por nós, sempre por nós, é um santo homem de Deus, vamos fazer um quartinho. E falou de 3 coisas que o homem precisava, o profeta precisava. Ele precisa de privacidade. Tem pessoas que pensam que o pastor não precisa de privacidade. Não precisa. Não precisa. E aí ele estressa na obra e depois, ele precisa de descanso. Há pessoas que não pensam que o pastor precisa. Não, ele ganha para isso. E depois, ele precisava de comunhão profunda com Deus. E ela providenciou essas 3 coisas. Quando Deus viu o coração daquela mulher, uma mulher que pensa no descanso de seu pastor, uma mulher que pensa na privacidade de seu pastor,
E uma mulher que pensa na comunhão do seu pastor com a igreja, essa mulher merece um filho. Ele diz, vai lá e diga aqui para ela, que nesse tempo ela vai ter um filho. Um aplauso lindo para o Senhor. Eu disse que ia falar sobre duas autoridades. Às vezes o jovem quer casar com a moça e ele consulta o pastor. Às vezes não era nem 100% a coisa. Mas o pastor diz, irmão, pode casar com ela. Deus vai abençoar. Eu espero que todos creiam no que eu estou falando aqui. Eu estou falando na presença de Deus. Muitas vezes a situação não era tão especial, mas por causa da palavra do líder. Estão compreendendo? Por causa da palavra do líder. Diz, pode ir que Deus está com você nesse negócio. Deus se constrange a abençoar aquilo, porque Deus tem que honrar aquele homem a quem ele deu autoridade. E ele falou no nome precioso do Senhor. É disto que nós estamos falando nessa escola bíblica. O peso da autoridade. Agora, pastor, eu estava pensando em abrir um negócio, pastor. Eu queria fazer importação, tá? O ouro está num valor tremendo, pastor. Eu queria trazer ouro, cristal, lá de Cristalina, Goiás. Lá está num preço baixo e aqui está num preço alto. O que o senhor acha? Pastor, o momento que eu já te respondo, ele fica ali, ao Espírito, ele sente uma luzinha vermelha e diz, meu irmão, quem é o teu sócio? Ele diz, é o moço, ele é crente. Não, ele não é crente, mas ele é gente boa. Ele é gente muito boa. Diz, olha, pensa bem, eu não sinto Deus nesse negócio. O irmão diz, mas já está tudo pronto. Se está tudo pronto, por que vem pedir opinião? Se os papéis já estão no cartório, para que ver opinião? Ele vai, depois não dá certo. É disso que estamos falando. O peso, o valor da autoridade espiritual. Agora, qual é a diferença da autoridade, por exemplo, pastoral e autoridade? Aí eu disse, pastor, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono. Na verdade, eu sou até novo crente. E para mim não sobra autoridade, sobra-se Senhor. Agora, a diferença da autoridade pastoral para a autoridade que Deus dá a qualquer um crente é que a pastoral mora com ele. Essa autoridade dele tem 24 horas por dia. E a outra é só para quando precisar fazer uma obra. Lembra que a gente falou disso? Quando precisar fazer uma obra. Então, o irmão é um crente, é um novo convertido. O irmão vai para o seu trabalho, quando está no trabalho, o cidadão fica endemoniado. Diz, meu Jesus, eu não vou ligar para o pastor agora para ele vir aqui no meu trabalho, porque eu não aceito. Eu vou até ser demitido. O que é que eu vou fazer? Se você precisar, naquele momento, você vê as circunstâncias, se Deus tem compaixão de mim, mostra a tua autoridade sobre mim agora e sobre esse demônio. Aí você recebe aquela autoridade. Expele o demônio. Porque ninguém expele demônios porque seja batizado com o Espírito Santo. Ninguém expele demônios porque seja ministro de Deus. Expele demônios porque usou autoridade. Já disse, em meu nome expelirão demônios. É a autoridade do nome dele, não é a sua não, e nem a minha. O demônio me respeita, nem respeita você, ele não respeita ninguém. Mas ele respeita quem está em você. Ele respeita quem levantou você. Ele respeita quem lhe deu autoridade. Então, nunca faça nada na sua autoridade. Faça tudo na autoridade do Senhor. Quantos dizem amém? Pastor, eu não tenho noção nenhuma das coisas aqui. Me diga. Quer dizer, noção das coisas, estou falando de horário. Do que eu estou falando, eu tenho noção, sim. Estou falando em termos de horário. Me entendam bem, eu estou... Não. Hein? 10:05. São 9:37. O senhor me dá um sinalzinho quando faltarem 5? Esse relógio é muito bom. É pena que não presta. O senhor me dá um sinalzinho. Quando faltarem 5 minutos, o senhor me dá um sinalzinho, tá bom? Ok. Quem é que tem a maior autoridade no universo? Diga o nome dele com alegria. A ele pertence o poder. A ele pertence a honra. A ele pertence a glória para todo o sempre. A razão porque Deus pode livrar você de todos os ataques do diabo é porque Deus mantém o diabo debaixo da autoridade dele.
A razão por que você vai vencer nesta luta que você está atravessando é porque não existe nenhuma luta que esteja acima da autoridade do Senhor. Creia nisto, tome posse, receba, viva em vitória. Esta noite nós vamos concluir falando especificamente sobre a autoridade divina, sobre a autoridade do Pai. Vamos para Judas, versículo de número 25. Nós estamos no tópico de número 2, Judas, verso de número 25. Os novos convertidos de menos de 15 dias, só para eles eu falo que Judas está antes do Apocalipse. Os outros não precisam. Muito bem. Diz assim, Judas, verso 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Este versículo é mais forte do que Hebreus 13 e 8. Hebreus 13 e 8 diz assim: Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje. O que mais? E será eternamente. O eternamente, a gente entende que não tem fim. Mas o hoje, alguém pode pensar que são 24 horas. O ontem, alguém pode pensar que seja quarta-feira. Mas este versículo não está falando de ontem, hoje e amanhã. Vejamos a expressão. Aqui nós temos os 4 pilares. Se querem anotar, pode escrever. Os 4 pilares, as 4 colunas, os 4 fundamentos da autoridade divina. É um versículo extraordinário. Esse Judas só escreveu 25 versículos, mas ele tem material para meses de estudo na palavra de Deus. É lindo. Primeiramente, há uma doutrina teológica de grande valor, a unicidade de Deus. Diga após mim, por favor, unicidade de Deus. Não estou falando da unidade. A unidade de Deus é quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são um. Não é isso. Unicidade, ou seja, ao Deus único. Deus, o Espírito Santo deu a Judas a revelação gloriosa deste texto e começa preparando o terreno dos ouvintes e dos leitores para a unicidade de Deus, ao único Deus. Esta palavra único abre o nosso entendimento para o seguinte: o que vai acontecer aqui, o que nós vamos ler aqui para frente, só é para Deus, porque Ele é único. Só vale para Deus, porque Ele é único. Só assenta em Deus, porque Ele é único. Só vem de Deus, porque então previna-se da importância da palavra único. Ao único Deus, todos juntos, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja. E agora, usando esta versão que eu tenho aqui em mãos, os 4 pilares da autoridade divina. Primeiro, glória. Vamos falar forte. Glória. Segundo, majestade. Terceiro, domínio. Quarto, poder. Glória, majestade, domínio e poder. Quando? Antes de todos os séculos. Bom, antes de todos os séculos quer dizer o seguinte: quando não havia ainda homens na terra, Deus já tinha glória, majestade, domínio e poder. Quando Deus não havia criado ainda anjos, arcanjos, querubins e serafins, já havia em Deus glória, majestade, domínio e poder. Por falar em anjos, arcanjos, querubins e serafins, alguém se lembra? Eu estou falando com crentes mais jovens na fé. Os irmãos novos crentes se lembram de ter lido na Bíblia essa expressão 24 anciãos? Não tem isso na Bíblia? Tem ou não tem? Não tem? 24 anciãos. O que é isso? Terceira idade lá no céu? Quem são esses? Se eles viessem aqui à terra, eles teriam prioridade aí no estacionamento? Velhinhos. O que é que os irmãos acham que significa 24 anciãos? Por que 24 anciãos? A mente humana só acha que ancião é velho. Velhinho. A palavra ancião, usada para aqueles 4 primeiros, esses 24 seres, ela quer dizer o seguinte: eles são chamados de anciãos
Porque no momento, na ocasião em que Deus resolveu começar o processo da criação, as primeiras criaturas feitas, criadas por Deus, foram eles. Então, quando a Bíblia chama de anciãos, quer dizer pioneiros. De anciãos quer dizer os primeiros. Eles foram criados. Agora, se você perguntar por que Deus criou, eu não sou responsável pelo que Deus fez. Ele é que sabe. Mas há uma coisa interessante. Antes de Deus criar todos os outros seres, Deus criou aqueles 24. Eu não sei por quê, mas eu vou aventurar uma resposta. Para quê? Sabe para que Deus criou? A razão, eu não sei, mas o propósito. É porque Deus queria que a partir do momento da criação, houvesse alguém que testificasse do poder criador de Deus. Então, primeiro de tudo, só existe Deus na eternidade, naquela primeira eternidade. O senhor sabe que tem duas, né? Alguém não sabia que tem duas eternidades? Assim, honestamente, sabia ou não sabia? Não, alguém não. Eu pergunto se alguém não sabia. Alguém não sabia? Se alguém não sabia, levante a mão, por favor. Ok, por causa de vocês eu vou explicar. Existem duas eternidades. A primeira se chama eternidade incriada. Ninguém criou. Ela existe desde Deus, ou seja, ela existe com Deus. Deus é eterno, Deus está na eternidade. Deus, ok, a eternidade incriada. Aí um dia Deus resolveu criar as coisas. Primeiro ele criou os 24 anciãos, disse, olha, vocês vão ficar aí para testemunhar o que eu vou fazer. Por isso que esses 24 anciãos passam o tempo todo fazendo o quê? Pode ver na Bíblia. E aí você vai, é verdade. Eles passam o tempo todo glorificando a Deus. Por quê? Porque criaste todas as coisas. Eles viram. Eles viram. Porque criaste todas as coisas. Nós vimos, nós somos testemunhas. Mas tem uma outra coisa. Antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar esses mundos conhecidos e desconhecidos, antes dele criar os seres angelicais, antes dele criar esses 24 anciãos, ele criou uma outra eternidade. Essa é a eternidade criada. Para que ele criou essa eternidade? Para ele pôr dentro dessa eternidade aqueles elementos que ele criasse e que ele queria que tivessem vida eterna. Quantos aqui têm direito à vida eterna? Digam eu. Nós vamos viver eternamente? Amém. Sim ou não? Não, diga sim ou não. Amém é quando a gente termina de orar. Nós vamos viver eternamente? Sim. Mas nós seremos eternos? Sim e não. Como Deus? Não. Agora, como os anjos, sim. Nossa eternidade é para frente. Nós somos criados hoje e daqui para frente somos eternos. Porque nós estaremos dentro da segunda eternidade. Agora, Deus é eterno assim, ó. Para qualquer lado que Deus se vira, Ele é eterno. Nós só somos eternos para frente. Porque nós não temos passado. Nós só temos futuro. O contrário do diabo, que só tem passado, não tem futuro. Ei, maravilha! Agora, você diz assim, pastor Gesiel, tudo bem, eu estou lhe ouvindo, mas se o senhor me desse os versículos e na Bíblia, para eu acomodar esse negócio dessas duas eternidades, eu lhe dou, meu amado. Salmo 90. Antes que formasse as terras, os montes, antes que tu criasse todas as coisas, sim, de eternidade, a dele, a eternidade, a nossa. Tu és Deus. Aleluia. Agora você vai entender melhor, quem sabe, uma explicação, um texto da Bíblia. Vamos ver, não precisa ir lá. Isaías 9:6. E o seu nome será, primeiro, maravilhoso. Segundo, conselheiro. Terceiro, Deus forte. Quarto, como? De qual é a eternidade? Dessa segunda. Porque a outra não tem pai, que ela convive com Deus para sempre. Por isso que Jesus é chamado de Pai da eternidade, porque ele criou uma eternidade para poder pôr dentro dela os seres que viveriam para sempre e sempre. Amém, amados? Bom, 25. A único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos.
Isto já havia antes. Isto não depende de nada. Agora, não diz hoje, diz agora. Irmão Diniz, posso lhe fazer uma pergunta? Posso? Quanto tempo dura um agora? Esquece este versículo. Normalmente, quanto tempo dura um agora? Um ano ou 5 minutos? Quanto tempo dura um agora? Quanto tempo dura um agora? O agora dura 5 minutos ou dura um ano? Os irmãos chegaram aqui neste salão agora? Então agora já passou. Os irmãos estão com a Bíblia aberta agora? Bom, quem está, está, não é? Muito bem. O agora é o momento que nós vivemos. Mas o agora pode ser pequeno, o agora pode ser... E para Deus o agora dura quanto? Tem umas coisinhas... Pastor, eu nunca vi falar disso. Ô, meu querido, o pastor convocou os irmãos para uma escola bíblica. O agora do homem é relativo. O agora de Deus é absoluto. Desde que Jesus foi ao céu e desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes e a igreja foi fundada até hoje, isso é o agora de Deus. A Bíblia diz que agora nós somos salvos. Mas faz 2000 anos que o povo está sendo salvo. É porque o agora de Deus é longo. O agora de Deus é comprido. Por quê? Porque Deus não vive no tempo, Ele habita na eternidade. Então, quando diz aqui agora, você não vai pensar como agora, como homem. Você vai pensar agora como Deus. Então, esse agora aqui, irmã Márcia, esse agora de Judas 25, é o espaço que existe entre uma eternidade e a outra eternidade. Para que existe esse espaço ocupado? Para que não haja nada vazio na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí diz assim, antes dos séculos, a mão esquerda está livre? Ok, antes dos séculos, para todo sempre, ficou uma brecha aqui, Deus. Esse aqui se chama agora. Esse agora já dura quanto tempo? 4.004 anos, só para o homem existir. Deus está no controle de todas as coisas. A autoridade de Deus é infinita. Nós vamos concluir agora recordando somente mais um versículo. Os 3 versículos, porque amanhã voltaremos para a autoridade do Filho. Gênesis 1:1. Sem ler, alguém teria a lembrança de Gênesis 1:1? Vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. O que nós temos aqui de autoridade de Deus? Quantas dimensões da autoridade de Deus aparecem neste versículo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro, Deus tem autoridade sobre o tempo, porque diz no princípio. Deus tem autoridade sobre o nada, porque a Bíblia diz que Ele criou do nada. Terceiro, Deus tem autoridade sobre os céus, porque diz que Ele criou os céus. Quarto, Deus tem autoridade sobre a terra, porque diz que Ele criou os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia é o monumento da autoridade de Deus. E eu quero dizer uma palavra que os novos crentes talvez nunca ouviram. Os crentes mais antigos já ouviram muitas vezes. Um voluntário do sexo masculino, pode ficar em pé, por favor, antes que nós terminemos. Voluntário, fique tranquilo, é tudo fácil. Um voluntário. Não. O senhor não. Um voluntário. Muito obrigado. Fique de pé, por favor. Já está. Uma voluntária, por favor. Amém. A senhora... Ok, Deus abençoe. Muito bem. Qualquer um dos dois que quiser falar primeiro, diga para mim, por favor, para nós todos, 3 coisas criadas por Satanás. Só 3. 1, 2, 3. O senhor diz também 3, por favor. Vamos ver quem é um dos dois que se lembra primeiro. Uma coisa é criada por Satanás. A mentira. Não. A mentira não foi criada. Mentira é o avesso da verdade. É só virar a verdade pelo avesso, é mentira. Então não precisa criar. Ok? Diga outra. As trevas.
Não. Porque não, é ausência de luz. Ninguém cria treva. Se você apagar aqui tudo, fica escuro. Ninguém cria. As trevas, ao contrário da luz. Ok. Está complicado. Foi? Desistiu? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. As irmãos prometem que vão reagir bonito, viu? Os irmãos prometem. É uma coisa que o inferno não gosta de ouvir, mas a igreja tem que ouvir com alegria. Obrigado, querido. O senhor não vai conseguir, né? Até hoje, 26 de agosto de 2010, até hoje, o diabo nunca criou coisa alguma. A única coisa que o senhor poderia dizer que daria o que pensar, se o senhor dissesse assim, o mal. O diabo criou o mal. Que Deus não criou o mal. Ok. Pois no livro do profeta Isaías, Deus assumiu a responsabilidade de dizer assim, eu crio o mal. Disse, mas Deus, por que o senhor cria o mal? Não, é o seguinte, foi fácil. É só virar o bem assim. Mas aquele versículo está na Bíblia somente para você entender uma coisa. Não sobrou nem isso para o diabo. Quando Deus diz eu crio o mal, Deus está dizendo nem isso. Satanás é forte. Satanás dispõe de alguns poderes. Agora fique tranquilo, a autoridade maior é de Deus. O homem inventa. Satanás imita. Deus cria. Quando um crente está em casa, em qualquer lugar, e ele olha na casa de Deus e diz assim, ó mestre querido, eu te adoro. Aí o diabo diz, eu também sou mestre. Um crente está falando com Deus, ó Deus, tu és o meu guia. Aí o diabo diz, eu também sou guia de muitos. E vai dizendo, cada coisa que você vai dizendo de Deus. Diz, ó Deus, tu és o meu pastor. Aí o diabo diz, eu também tenho rebanhão comigo. Tudo que você diz, o diabo repete e diz, eu também sou. Na hora que você diz, ó Deus, tu és o Criador, o diabo silencia. Dá um aplauso para o Senhor esta. Vamos ficar de pé, por favor.